Seu território primitivo, residência de índios, era composto por vastas extensões da Mata Atlântica, pradarias e bosques de pinheiros. Na língua indígena da região, Paraná significa Mar Grande. Já tem 5 séculos de vida, que começou quando os portugueses descobriram o Brasil. O Tratado de Tordesilhas dividiu entre Espanha e Portugal o território do Novo Mundo. Um de seus primeiros exploradores foi o espanhol Álvaro Núñez Cabeça de Vaca. Chegou ao sul do Mar Atlântico procurando abrigo seguro. Entra na região desconhecida, atravessa matas e serras até alcançar o Rio Iguaçu. Na foz de suas águas, descobre as fabulosas cataratas. A gente já morava aqui antes dos europeus chegarem. Os meus parentes ajudaram os novos habitantes a encontrar o caminho para o Planalto e indicaram um lugar chamado Coretuba, que significa muitos pinheiros, para fazer a vila deles. Das primeiras imigrações, nasceram as vilas de Paranaguá, Antonina e Quaraqueçaba. É o verdadeiro início da fundação deste lugar, destinado a ser morada de uma porção de sangues abraçados. Quando a Espanha e Portugal tinham o mesmo rei, meus antepassados espanhóis começaram a chegar até aqui. Até hoje nossa gente vive aqui trabalhando e sendo feliz. No litoral guarnecido pelos contrafortes da Serra do Mar, aí floresceu o Paraná. Mas logo foi alcançada a montanha e atingido o primeiro planalto. Nascia a vila de Curitiba. E nas suas caravelas chegaram os primeiros portugueses a pisarem esta terra, com sua fé e a esperança de construir aqui um grande Portugal. A vila de Curitiba foi crescendo. Já tinha fazendas, criações de gado e de cavalos. Tornou-se ponto de chegada e de partida de viajantes e tropeiros, que iam apanhar animais dos Campos Gerais para abastecer as lavras mineiras e os canaviais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Os primeiros habitantes avançaram para o oeste e descobriram os campos de Palmas e Guarapuava, com seus capões de araucária, árvore que guarda o numeroso coração do povo do Paraná. Entre os tropeiros que vinham fazendo caminhos pelo sul, vieram os negros, escravos e libertos. Trouxemos para as nossas terras paranaenses o sangue africano, o laço firme, o braço forte, enriquecemos nossas fronteiras. Já na primeira metade do século XIX, o Brasil abriu as suas portas para os imigrantes. E o clima generoso do Paraná, rico de terra, água e sol, abrigou gente que chegava de todos os cantos do mundo. O pai do meu tataravô cravou vários domentes nesta ferrovia. Foi seu primeiro trabalho desde que chegou da Itália. Agora somos milhares de descendentes espalhados pela cidade. Nós também fazemos parte do Paraná. Findou o Império, veio a República. O Brasil vive um momento de grandes agitações políticas. Revoluções e revoltas marcam o início do século XX. Tempo de mudanças e de grandes esperanças. A minha família saiu de Hamburgo, na Alemanha. Chegou em Paranaguá e subiu de trem à Serra do Mar. Morou em várias cidades, onde eu tenho tios e primos. Eu nasci em Marechal Cândido Rondon. E na escola que eu estudo, eu aprendo português e também o alemão. A economia do Paraná se fortalece com o ciclo da erva mate, que ajudou a fixar na nova terra as famílias de imigrantes que aqui chegaram. Esta mistura fincou as raízes culturais e artísticas de um novo povo que surgia. Milhares de famílias polonesas, como a nossa, vieram ao Paraná para trabalhar no campo. Ajudaram a formar numerosas cidades paranaenses. Meu avô contava que seu bisavô saiu de Cracóvia e veio para o Brasil quase sem nada, só com muita vontade de trabalhar. Nos anos 30, se inicia o ciclo do café no norte e noroeste do Paraná.
Ingleses representantes de companhias de colonização abriram a estrada de ferro que permitiu a chegada na região de milhares de agricultores brasileiros e de vários países do mundo. Em 1960, o Paraná já era responsável pela metade da produção mundial de café. Minha avó nos ensinou a pintar pêssegas. O nome deste ovo cheio de desenhos coloridos. Talismã que atrai a felicidade. Assim pensa o povo da Ucrânia, de onde nossas famílias chegaram ao Paraná. Parentes de minha mãe vieram lá de Kyoto e desembarcaram no Porto de Santos. Depois de andar por São Paulo, chegaram ao norte do Paraná e ficaram em Londrina. Hoje nossos pais trabalham na agricultura mecanizada, enquanto nós estudamos, brincamos e cantamos. Com o trabalho de mãos dadas de tantas etnias, o Paraná diversificou a sua produção agropecuária. Nasceram as grandes cooperativas e os seus distritos industriais. Os meus parentes mais antigos vieram ao Paraná convidados pelo governo. Vieram para fazer a indústria do leite e nunca mais voltaram. Hoje nós estamos em todo o Paraná. Os árabes chegaram a essa terra com a sua capacidade de fazer amigos e de conquistar espaços em muitos tipos de trabalhos. Eu gosto muito da comida da terra deles. Nos fins do século XX, o Paraná consolidou sua economia agropecuária. Inaugurou fecundo período de industrialização, com a chegada de empresas estrangeiras que já encontraram excelente infraestrutura. Este é o Paraná, um pedaço do Brasil, lugar de encontro, de convívio harmonioso entre povos de costumes e idiomas distintos. Como a nossa cultura é tão variada. Como é grandioso o poder criador do nosso povo, em arquitetura, música, dança, poesia, pintura e literatura. O Paraná é brasileiro, mas ao mesmo tempo é um pouco do mundo inteiro, num único lugar. Era preciso que a terra se chamasse Paraná, para poder abraçar os que vieram para cá. Nós somos a soma dos povos, nesse lugar generoso que escolhemos para amar. Nós somos as faces da face do Paraná. Nós todos somos sonhos que os nossos avós plantaram a vida no Paraná. Tchau! Its primitive territory, home of Native Americans, was composed of vast expanses of Atlantic rainforest, prairies, and pine groves. In the Native American language of the region, Paraná means Great Sea. She is already 5 centuries old, her life having begun when the Portuguese discovered Brazil. The Tordesilhas Treaty divided the New World territory between Spain and Portugal. One of her first explorers was the Spaniard Álvaro Núñez Cabeza de Vaca.
he arrived at the South Atlantic Ocean seeking a safe shelter. He enters the unknown region, crosses forests and mountain ranges until he reaches the Iguaçu River. At the mouth of its waters, he discovers the fabulous falls. A gente já morava aqui antes dos europeus chegarem. Os meus parentes ajudaram os novos habitantes a encontrar o caminho para o Planalto e indicaram um lugar chamado Coretuba, que significa muitos pinheiros, para fazer a vila deles. From the first waves of immigration, the villages of Paranaguá, Antonina, and Guaraqueçaba arose. It's the true beginning of the establishment of this place, destined to be lived in by several embracing bloods. Quando a Espanha e Portugal tinham o mesmo rei, meus antepassados espanhóis começaram a chegar até aqui. Até hoje nossa gente vive aqui trabalhando e sendo feliz. Along the coastline, protected by the fortresses of the Serra do Mar mountain range, that's where Paraná blossomed. But soon, the mountain was reached and the first plateau was gained, the birth of the village of Curitiba. Nas suas caravelas, chegaram os primeiros portugueses a pisarem esta terra, com sua fé e a esperança de construir aqui um grande Portugal. The village of Curitiba continued growing. It already had ranches and herds of cattle and horses. It became the arrival and departure point for travelers and cattlemen who went to round up animals from the Campos Gerais, general prairies, to supply the farms of Minas Gerais and the sugarcane plantations of Rio de Janeiro and São Paulo. The first inhabitants advanced to the west and discovered the prairies of Palmas and Guarapuava with their stands of araucaria, a tree that is near to the numerous heart of the people of Paraná. Entre os tropeiros que vinham fazendo caminhos pelo sul, vieram os negros, escravos e libertos. Trouxemos para as nossas terras paranaenses o sangue africano, o laço firme, o braço forte, e enriquecemos nossas fronteiras. Starting in the first half of the 19th century, Brazil opened her doors to immigrants. And the generous climate of Paraná, rich in land, water, and sun, sheltered people arriving from every corner of the world. O pai do meu tataravô cravou vários domentes nesta ferrovia. Foi seu primeiro trabalho desde que chegou da Itália. Agora somos milhares de descendentes espalhados pela cidade. Nós também fazemos parte do Paraná. The empire ended, the republic came along. Brazil lives through moments of great political unrest. Revolutions and revolts mark the beginning of the 20th century, a time of changes and of great hopes. A minha família saiu de Hamburgo, na Alemanha. Chegou em Paranaguá e subiu de trem a Serra do Mar. Morou em várias cidades, onde eu tenho tios e primos. Eu nasci em Marechal Cândido Rondon. E na escola que eu estudo, eu aprendo português e também o alemão. The economy of Paraná is strengthened by the mate tea cycle, which helped immigrant families that arrived here to settle in the new land. This blend caused the growth of cultural and artistic roots of a new people that was appearing. Milhares de famílias polonesas, como a nossa, vieram ao Paraná para trabalhar no campo. Ajudaram a formar numerosas cidades paranaenses. Meu avô contava que seu bisavô saiu de Cracóvia e veio para o Brasil quase sem nada, só com muita vontade de trabalhar. In the 30s, the coffee cycle begins in the north and northeast of Paraná. English representatives of colonization companies opened the railroad that allowed the arrival, in that region, of thousands of agricultural workers, both Brazilian and from many countries around the world. By 1960, Paraná was responsible for half of the world's coffee production.
Minha avó nos ensinou a pintar pêssegos. O nome deste ovo cheio de desenhos coloridos. Talismã que atrai a felicidade. Assim fez o povo da Ucrânia, de onde nossas famílias chegaram ao Paraná. Parentes de minha mãe vieram lá de Kyoto e desembarcaram no Porto de Santos. Depois de andar por São Paulo, chegaram ao norte do Paraná e ficaram em Londrina. Hoje nossos pais trabalham na agricultura mecanizada, enquanto nós estudamos, brincamos e cantamos. With so many ethnicities working side by side, Paraná diversified its agricultural and cattle-raising production. This led to the birth of the large cooperative companies and their industrial districts. Os meus parentes mais antigos vieram ao Paraná convidados pelo governo. Vieram para fazer a indústria do leite e nunca mais voltaram. Hoje nós estamos em todo o Paraná. Os árabes chegaram a essa terra com a sua capacidade de fazer amigos e de conquistar espaços em muitos tipos de trabalhos. Eu gosto muito da comida da terra deles. Towards the end of the 20th century, Paraná consolidated its agricultural and cattle-raising industry. A fertile industrialization period was inaugurated with the arrival of foreign companies that found an excellent infrastructure already established here. This is Paraná, a part of Brazil, a gathering place, a place where people with different languages and customs live harmoniously, side by side. How varied our culture is, how great the creative power of our people is in architecture, music, dance, poetry, painting, and literature. Paraná is Brazilian, but at the same time, it is a bit of the whole world in a single place. Era preciso que a terra se chamasse Paraná, para poder abraçar os que vieram para cá. Nós somos a soma dos povos, nesse lugar generoso que escolhemos para amar. Nós somos as faces da face do Paraná. Nós todos somos sonho que os nossos avós plantaram a vida no Paraná. Tchau! Su territorio primitivo, residência de índios, era uma vasta extensão de la llamada Mata Atlântica, prados e bosques de pinos. En el idioma indígena de la región, Paraná significa Mar Grande. Ya tiene 5 siglos de vida, inaugurada con la descubierta del Brasil por los portugueses. El Tratado de Tordesillas dividió entre España y Portugal el territorio del Nuevo Mundo. Uno de sus primeros exploradores fue el español Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Llegó al sur del mar Atlántico buscando abrigo seguro. Entra por la región desconocida, atraviesa matas y sierras hasta alcanzar el río Iguazú. En la foz de sus aguas, descubre las fabulosas cataratas. A gente já morava aqui antes dos europeus chegarem. Os meus parentes ajudaram os novos habitantes
a encontrar o caminho para o Planalto e indicaram um lugar chamado Coretuba, que significa muitos pinheiros, para fazer a vila deles. De las primeras imigraciones surgen las villas de Paranaguá, Antonina y Guaraqueçaba. Es el verdadero inicio de la fundación de este lugar, destinado a ser morada de tantas sangres abraçadas. Quando a Espanha e Portugal tinham o mesmo rei, meus antepassados espanhóis começaram a chegar até aqui. Até hoje nossa gente vive aqui trabalhando e sendo feliz. En el litoral guarnecido por los contrafuertes de la Sierra del Mar, ahí floreció el Paraná. Pronto fue alcanzada la montaña y atingido el primer planalto. Nascia na vila de Curitiba. Nas suas caravelas, chegaram os primeiros portugueses a pisarem esta terra, com sua fé e a esperança de construir aqui um grande Portugal. El poblado de Curitiba foi crescendo, já tinha haciendas de ganado, criações de caballos. Era el punto de llegada y de partida de viajantes y de peones que iban con sus mulas recoger animales en los campos gerais para proveer los mineros y los obreros de los cañaverales de São Paulo y de Rio de Janeiro. Los habitantes avançaram hacia el oeste y descubriram los campos de palmas y guarapuava, con sus bosques de araucaria, árbol que guarda el corazón del pueblo de Paraná. Entre os tropeiros que vinham fazendo caminhos pelo sul, vieram os negros, escravos e libertos. Trouxemos para as nossas terras paranaenses o sangue africano, o laço firme, o braço forte, e enriquecemos nossas fronteiras. Ya en la primera mitad del siglo XIX, el Brasil abre sus puertas a los inmigrantes. Y el clima generoso de Paraná, rico de tierra, agua y sol, abrigou um mundo de gente que chegava de todos os rincones da terra. O pai do meu tataravô cravou vários domentes nesta ferrovia. Foi seu primeiro trabalho desde que chegou da Itália. Agora somos milhares de descendentes espalhados pela cidade. Nós também fazemos parte do Paraná. Findou o Império, vino a República. O Brasil vive um momento de grandes agitações políticas. Revueltas e revoluções marcam o início do século XX. Tempo de mudanças e de grandes esperanças. A minha família saiu de Hamburgo, na Alemanha. Chegou em Paranaguá e subiu de trem a Serra do Mar. Morou em várias cidades, onde eu tenho tios e primos. Eu nasci em Marechal Cândido Rondon. E na escola que eu estudo, eu aprendo português e também o alemão. A economia de Paraná gana força com o ciclo de la yerba mate, que ajudou a fijar em la nueva tierra as famílias de imigrantes que aqui chegaram. Essa mistura echou as raízes culturais e artísticas de um novo pueblo que surgia. Milhares de famílias polonesas, como a nossa, vieram ao Paraná para trabalhar no campo. Ajudaram a formar numerosas cidades paranaenses. Meu avô contava que seu bisavô saiu de Cracóvia e veio para o Brasil quase sem nada, só com muita vontade de trabalhar. En los años 30 se inicia el ciclo del café en el norte y noroeste de Paraná. Ingleses representantes de empresas de colonización abrieron la estrada de ferrocarril, que permitiu la llegada de miles de agricultores brasileiros y de varios otros países. En 1960, Paraná já era responsável por la mitad de la producción mundial de café. Minha avó nos ensinou a pintar pêssegas. O nome deste ovo cheio de desenhos coloridos. Talismã que atrai a felicidade. Assim fez o povo da Ucrânia, de onde nossas famílias chegaram ao Paraná. Parentes de minha mãe vieram lá de Kyoto e desembarcaram no Porto de Santos. Depois de andar por São Paulo, chegaram ao norte do Paraná e ficaram em Londrina.
Hoje nossos pais trabalham na agricultura mecanizada, enquanto nós estudamos, brincamos e cantamos. Com o trabalho de tantas etnias demanotadas, Paraná diversificou sua produção agropecuária. Nasceram importantes cooperativas e parques industriais. Os meus parentes mais antigos vieram ao Paraná convidados pelo governo. Vieram para fazer a indústria do leite e nunca mais voltaram. Hoje nós estamos em todo o Paraná. Os árabes chegaram a essa terra com a sua capacidade de fazer amigos e de conquistar espaços em muitos tipos de trabalhos. Eu gosto muito da comida da terra deles. A fins do século XX, Paraná consolida sua economia agropecuária. Se inicia um período de industrialização com financiamento estrangeiro que já encontraram excelente infraestrutura. Este é o Paraná, um pedaço do Brasil, lugar de encontro, de convívio harmonioso entre pueblos de costumbres e idiomas distintos.